Haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Há milhares de anos, o homem olha para seu passado, e não consegue compreender os primeiros capítulos da história de sua existência. O livro do Gênesis revela que seres diferentes da raça humana que hoje conhecemos, coabitaram com o homem. Mas quem seriam estes seres? Como chegaram até aqui? E por que eles já não estão entre nós? Hoje, nós vamos analisar as Escrituras Sagradas, para entender os mistérios que envolvem os primórdios da nossa história. Uma das citações bíblicas mais difíceis de serem compreendidas encontra-se no capítulo 6 do livro do Gênesis. No verso 4, o autor bíblico expressa 3 afirmativas que têm causado controvérsias dentro do estudo teológico. A primeira é que existiam gigantes na terra. A segunda é que os filhos de Deus tomaram para si mulheres de entre as filhas do homem, e estas lhes geraram filhos. E a terceira é que estes foram os heróis e valentes da antiguidade. Muitos teóricos e historiadores se deparam com estas informações, e não são capazes de explicá-las, porque também não conseguem compreendê-las. Alguns teólogos até recorrem ao argumento do conformismo da incompreensão humana. Afirmam que somos incapazes de entender todo o conteúdo das Escrituras Sagradas, e que nestes casos não se deve questionar. Porém, a própria Escritura afirma: o soberano não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos. Amós, capítulo 3, versículo 7. As Escrituras Sagradas nos foram deixadas para que os escolhidos tivessem a compreensão da história da criação do universo e da redenção do planeta Terra. Entretanto, para chegarmos a uma conclusão neste assunto e compreendermos os fatos que se sucederam nos primeiros milênios de nossa existência, devemos ser capazes de responder as seguintes questões: quem foram estes gigantes? Quem eram os filhos de Deus e as filhas do homem? E quem foram os heróis e valentes da antiguidade? Ao nos deparar com o texto contido em Gênesis 6:4, nos vêm as imagens dos personagens conhecidos através das fábulas e da mitologia greco-romana. Há muito tempo este conceito vem sendo formado em nossas mentes, o que dificulta a compreensão das verdades contidas dentro das Escrituras Sagradas. Porém, os gigantes que aparecem no livro do Gênesis são muito diferentes dos apresentados nas produções cinematográficas hollywoodianas. Hoje, baseando-se em conclusões de pesquisadores e nas diferentes versões da Bíblia, já podemos afirmar que os gigantes, mencionados no capítulo 6 do livro de Gênesis, têm nome: Nefilins. Assim eles eram chamados. Em sua obra intitulada Commentary on the Bible de 1831, o teólogo britânico Adam Clarke afirma que a versão em grego da Bíblia, também conhecida como Septuaginta, traduziu o termo Nefilins pela palavra grega, que significa literalmente nascido da terra, e as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. De acordo com Clarke, essa tradução constitui um equívoco que se deu porque os tradutores não conheciam o verdadeiro significado do termo em hebraico, e portanto buscaram associá-lo a algo que estivesse dentro da compreensão humana. Hoje, as principais versões bíblicas já trazem o termo Nefilins em seus relatos. Então, quem eram os Nefilins? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas,
e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis capítulo 6, versos de 1 ao 4. Quando lemos o relato de Gênesis 6, é comum fazermos uma mesclagem entre as afirmativas, misturando os elementos e o contexto. A maioria dos teólogos e pesquisadores afirmam que os Nefilins eram nada mais que os filhos gerados a partir da relação sexual entre os filhos de Deus e as filhas do homem. No entanto, com uma simples análise contextual, podemos declarar que esta afirmação não tem embasamento nas Escrituras. Notem: o autor bíblico começa sua narrativa no verso 1, relatando que quando os filhos do homem começaram a se multiplicar, nasceram-lhes filhas. No verso 2, ele prossegue com a narrativa dizendo que os filhos de Deus, ao verem que as filhas do homem eram formosas, tomaram para si, como mulheres. Com isso Deus decidiu que o seu espírito não lutaria com o homem para sempre, e determinou um prazo de 120 anos para que o homem fosse destruído. Já no verso 4, o autor afirma que naqueles dias havia um Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas do homem, e delas geraram filhos. Ainda no verso 4, o autor bíblico declara que estes foram os heróis e valentes da antiguidade. Será que já podemos chegar a alguma conclusão a respeito de quem eram os Nefilins? Segundo o relato acima, os Nefilins eram seres que estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois quando os filhos de Deus tomaram para si mulheres e elas geraram filhos. Aqui o autor usa o termo naqueles dias, para se referir ao momento citado anteriormente no início do verso 1, onde diz: quando os filhos do homem começaram a se multiplicar na terra. Portanto, não é possível afirmar que os Nefilins foram gerados da relação entre os filhos de Deus e as filhas do homem, visto que sua presença no planeta Terra foi registrada em dois momentos: quando os filhos do homem se multiplicaram, e depois, quando as filhas do homem geraram filhos dos filhos de Deus. Até aqui, podemos concluir que os Nefilins não eram os filhos gerados do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas do homem. Mas então, quem de fato eram os Nefilins? Por que eles estavam em nosso planeta naqueles momentos? Para chegarmos a estas respostas, é necessário primeiro entender quem eram os filhos de Deus, e quem eram as filhas do homem. Muitos teóricos são categóricos ao afirmar que estes termos foram apenas nomenclaturas utilizadas na narrativa para designar os homens da linhagem de Sete, que se casaram com as mulheres da linhagem de Caim. Porém, mais uma vez não se encontra base nas escrituras que deem fundamento a esta teoria. A começar pelo fato de que Sete não era Deus, portanto seus filhos não poderiam ser chamados de filhos de Deus. Depois, o autor deixa claro que foram os homens quem se multiplicaram, e geraram filhas que foram tomadas por mulher pelos filhos de Deus. Hoje nós temos à disposição um idioma rico e complexo. No dicionário Aurélio Online, estão catalogadas 435 mil palavras. O mesmo não se podia dizer a respeito dos idiomas oriundos da antiga Mesopotâmia. O hebraico arcaico, utilizado pelos autores das escrituras sagradas por exemplo, era constituído por aproximadamente 7.000 palavras. E como o hebraico era um idioma pobre em adjetivos, muitas palavras eram formadas por associações de dois ou mais termos. Quando Yeshua esteve na terra, seus discípulos o descreveram como Filho de Deus. Já o próprio Yeshua se auto-caracterizava como Filho do Homem. João e seu irmão Tiago foram denominados de Filhos do Trovão. Em sua narrativa a respeito do fato descrito em Gênesis 6, o livro de Enoque se refere aos seres que tomaram as filhas do homem como esposa, os chamando de filhos do céu. Isso deixa explícito que o termo filho de era utilizado no hebraico para determinar uma característica ou qualidade. Assim, filho da luz era iluminado. Filho da sabedoria era sábio. Filho da transgressão era transgressor.
filho do céu, era celestial. Filho de Deus, era divino. E filho do homem, era humano. Sendo assim, os discípulos de Yeshua o tinham como um filho de Deus, ou um ser divino, mas o próprio Yeshua se autodenominava como sendo o filho do homem, ou um ser humano. O próprio João disse em Apocalipse que viu no céu um parecido com o filho do homem, ou seja, um parecido com um ser humano. E assim o texto de Gênesis 6 pode ser reescrito na linguagem de hoje, da seguinte forma: quando os seres humanos começaram a se multiplicar na terra, geraram filhas formosas, os seres divinos ao verem-nas, tomaram para si, de todas o que quiseram. Então, podemos concluir que as filhas do homem eram humanas, e que os filhos de Deus eram seres divinos, ou como são referidos no livro de Enoque, seres celestiais. Estes seres celestiais também eram chamados de mensageiros, ou guardiões, os quais conhecemos como anjos. O livro de Enoque afirma: quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhes então o seu chefe Senjasa: eu receio que não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que, nos dias de Jared, haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. Chamaram-no Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Enoque, capítulo 6, versos do 1 ao 3. O livro de Judas, citando o próprio livro de Enoque, afirma em seus versos 6 e 7, que anjos desprezaram seus principados, e deixaram suas habitações para se prostituírem, assim como fez Sodoma e Gomorra. Os textos acima deixam claro que seres de outros planetas se rebelaram contra o Criador, e vieram à Terra para gerar filhos com mulheres humanas. Com base na análise acima, é correto afirmar que no passado, seres celestiais ou extraterrestres visitaram o planeta Terra, e se relacionaram com mulheres, das quais geraram filhos. No próximo episódio, nós vamos descobrir quem foram os filhos gerados da relação entre os seres humanos e alienígenas, e assim vamos revelar a verdadeira identidade dos Nefilins. Não perca o Entendendo Gênesis 6, parte 2. Se inscreva no canal. Deixe seu like e o seu comentário.